E aí, pessoal, vamos dar início aí a mais uma aula sobre software livre, sobre Linux. Meu nome é Marcelo Sandro Alves, do canal Server Tools, e vamos hoje iniciar as aulas falando sobre instalação. Eu sei que tem muitos vídeos na internet sobre instalação, mas eu queria fazer um vídeo bem do início, bem do começo, com bastante calma, para que todos que queiram iniciar, ou mesmo os que já têm conhecimento, saberem os pormenores aí da instalação de Linux. Eu estou usando aqui, como os senhores podem ver, o Linux Mint. É um Linux Mint baseado em Debian. Ele estava sendo baseado em o Debian Unstable, né, o não estável, o testing na verdade, e agora ele passou a ser utilizado baseado no Debian estável. Eu estou usando aqui, nós vamos utilizar como base o Linux Mint e o Linux Debian para os nossos vídeos aí de servidores. Venho salientar que não existe nenhum Linux melhor do que o outro. Eu costumo dizer que existem sabores de Linux, né? Então nós vamos iniciar nossas instalações. A primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o pacote do Debian. Aqui no site do Debian, que é o debian.org, você acessa aqui o site. E no canto direito, você já tem aqui uma facilidade de acessar e começar a baixar o pacote, a ISO, né, referente ao sistema operacional Linux. Ele está na versão aqui 8.2 até a gravação. Então, eu não vou fazer o download agora, porque eu já fiz o download para a gente economizar tempo. Você faz o download, é uma ISO, né? Nós vamos utilizar aqui para fazer a instalação do sistema o sistema de virtualização chamado VirtualBox. Você pode utilizá-lo na sua máquina para você criar as máquinas virtuais, né? Ele vai criar um emulador do sistema operacional. Na verdade, ele é muito mais do que um emulador. Mas para as pessoas que estão iniciando entenderem, ele é todo um sistema de virtualização de máquinas para poder você ter todo um ambiente, seja de rede, seja de configuração de algum programa específico dentro dessa máquina, né? Ele trabalha não só com Linux, mas com Windows, com FreeBSD, com OpenSolaris, qualquer outro tipo de sistema operacional que você precise de instalá-lo. Você, para fazer testes, para fazer verificações, testes de sistema, você pode utilizá-lo. Nós vamos instalar o VirtualBox. Eu fiz questão de não ter instalado antes para, né, vocês todos poderem ver como que é ser instalado o sistema. Eu utilizei o Mint pela facilidade. O Mint ele é um Linux bem fácil de implementar, de instalar, e já deixa tudo configuradinho. Então, para ganhar tempo, eu instalei o Linux Mint. No meu caso aqui, o baseado em Debian, né? Se você tiver curiosidade, você pode acessar aqui o site do Linux Mint. Ele tem essa cara, né? Então você tem aqui a página de downloads. E na hora que você posiciona aqui em downloads, você tem dois tipos de Linux Mint. Você tem um baseado em Ubuntu, né? E você tem um baseado em Debian. Eu estou utilizando o baseado em Debian, que é o LMDE2. Logo abaixo você tem aqui dois ambientes de interface, um chamado Cinnamon, né? E tem um que é o Mate, que é um fork do GNOME 2. O Cinnamon é uma interface, essa interface que vocês estão verificando aqui, né? Deixa eu minimizar aqui para os senhores verem. Essa interface é a do Linux Mint Cinnamon, né?
Então, você pode baixar, eu estou mostrando isso aqui, né, que às vezes, como é que você fez para ter esse ambiente? Eu instalei o Cinnamon, né, eu baixei 64 bits, que é minha máquina que é 64 bits, mas você também tem a opção aqui de utilizar 32 bits, né? E você também tem o ambiente médio. Bom, vamos para a parte prática, na verdade. Primeira coisa, nós vamos instalar o VirtualBox. Então você abre o seu terminal, né? Vamos trabalhar aqui com o terminal. Quem não tem costume, já vai acostumando com o terminal, né? Não é bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo vê a telinha preta aí na frente e às vezes assusta. Não tenha medo, né? Porque é muito, não é difícil. Eu tive um professor que sempre falava que grandes comandos para grandes soluções, né? Então às vezes a gente tem um comando grande, o usuário pensa assim, eu não vou aprender esse comando porque ele é grande. Vamos por parte. Na verdade, todo comando grande, ele é uma parte de vários outros parâmetros que, com um comando, você resolve muita coisa no Linux, né? Vocês notem aqui que eu estou aqui logado como root. Nós temos esse símbolozinho aqui, né? Muitos chamam de cerquilha, jogo da velha. Esse símbolo, o nome original dele, chama-se Octothorpe, né? Curiosidade você tem 8 pontos ali, 8 espaços. Então o nome originário é Octothorpe. Mas você pode chamar do jeito que você achar interessante aí. Cerquilha, jogo da velha, né? Bom, então eu loguei aqui como root, né? Vou deslogar aqui. Então esse aqui é meu usuário comum. É o meu usuário comum. Então quando você acessar o seu terminal, você vai ter o usuário, né? Meu usuário aqui é o usuário alfa. E o nome do servidor aqui, no caso da minha máquina, é ServerTools, né? O hostname da máquina. Nós vamos ter um curso específico sobre redes e sobre configuração dos parâmetros do Debian, mas eu já vou falando algumas coisinhas, né, do sistema. Bom, eu falei do símbolo da cerquilha, né, do Octothorpe como root. Esse símbolo aqui, muitos chamam cifrão, dólar, né? Ele nos proporciona aí o prompt de usuário comum, né? Ou seja, o usuário sem os poderes de root. Então, quando você digita um comando chamado su superuser menos, você digita a senha de root, você transforma-se aqui em root, transforma-se em usuário, superusuário, né? A partir daqui, você vai poder utilizar todos os comandos de instalação, porque como usuário comum, você vai ter restrições de instalação de alguns programas, a utilização até do sistema de pacote, nós vamos ver isso aqui também. Os sistemas baseados em Debian utilizam um sistema de pacote de gerenciamento de instalação dos programas, chamado apt-get, né? Você tem o apt-tude também, que é um irmão aí do apt-get. Eu uso muito o apt-tude. Tem uma diferença entre apt-get e apt-tude. O apt-tude, você tem a instalação, e quando você utiliza para instalação, quando você vai desinstalar, ele também remove as bibliotecas. Nós vamos ver o que é isso também, juntamente com o programa removido. Mas não existe um melhor do que o outro, né? É questão de utilização. Eu uso muito o apt-tude, né? Os grandes tutoriais aí da internet usam muito o apt-get, mas os dois vão funcionar aí da mesma forma aí pra gente, né? A primeira coisa, eu vou digitar clear aqui para poder limpar a minha tela. Nós vamos fazer uma busca sobre esse programa de virtualização. Ele chama-se VirtualBox. E nós vamos fazer uma busca. Como é que eu faço uma busca para saber se tem um programa para eu instalar, né? Como é feita essa busca? Quando você faz essa busca, nós vamos ver isso especificamente no capítulo de
pacotes. Mas, para nós entendermos, quando eu faço uma busca de um pacote, ele vai estar conectado na internet, você tem que estar conectado na internet, ele vai num chamado repositório. É um local, um servidor, onde eu tenho todos os pacotes lá que eu preciso de instalar. Quando eu faço uma busca, ele vai até esse servidor e verifica se tem esse pacote com esse nome que eu busquei. Por exemplo, se eu digitar aqui, aptitude, a palavra para buscar é search, e vou digitar aqui VirtualBox. Quando eu digito esse comando, ele vai lá no repositório e verifica quais os nomes semelhantes ou softwares semelhantes a esse nome que eu digitei. Então notem que eu tenho vários pacotes aqui referentes ao VirtualBox, né? Tenho várias versões, eu tenho a versão aqui a 4.3, né? Eu tenho aqui uma para 4.3 baseada em processadores 32 bits, né, que é o i386. Eu tenho aqui uma versão do VirtualBox 5.0, a mesma versão também, baseada em processadores 32 bits e vários outros pacotes aqui referentes ao VirtualBox. Nós vamos instalar esse pacote genérico, que é o VirtualBox, que nos permite instalar o adequado para a minha máquina, né? Ele vai verificar qual que é o mais adequado e vai instalar para você aí. Bom, como que nós fazemos a instalação? Primeiro, aptitude, e a palavra vai mudar, vai ser install. E eu vou digitar aqui VirtualBox. Tem uma dica interessante, quando você está aí na interface gráfica, é o seguinte. Você, imagine que eu quero, é uma dica de preguiçoso, né? Eu quero instalar o VirtualBox 5.0. Eu venho aqui, ó, clico com o botão esquerdo mesmo, mouse, marco essa palavra que eu quero instalar, e aqui com o botãozinho do meio do mouse, né, chamado de well, né, essa rodinha, você tem um botão nela, você clica com ela, ela cola para você aí o nome do programa que você quer instalar. É uma dica de para quem, né, às vezes o nome do programa é grande, ou às vezes a gente está mesmo com preguiça, a gente vai lá e digita essa marca, né, e cola, né? Bom, então vamos instalar o VirtualBox. Ele vai verificar com os pacotes. Está perguntando aqui para mim, ó, eu quero instalar esses pacotes? Sim. É interessante, toda instalação que a gente verificar, pessoal, é o seguinte. Aqui está me dizendo o seguinte, vai ser instalado esses novos pacotes, né, o VirtualBox, junto com essas duas bibliotecas aqui, essa biblioteca e essa biblioteca. As bibliotecas são, vamos dizer assim, os motores para o programa funcionar, as peças, né, que ele necessita para funcionar juntamente com o programa em si. Então eu tenho essas duas bibliotecas e tenho o programa o qual eu vou instalar, na verdade, né? Ele me diz aqui, ó, que está sendo recomendado, né, mas não vão ser instalados esses pacotes aqui também, ó, que é o VirtualBox MDKS, VirtualBox QT, VirtualBox Source, né? O MDKS ele trabalha em conjunto aí com a inicialização do meu sistema operacional, né? Ele vai alterar aqui o kernel do meu sistema para trabalhar em conjunto, para ligar a máquina automaticamente, né? O VirtualBox QT são melhorias aí para interface gráfica, para trabalhar com a interface gráfica aí no caso, e o Source é o código-fonte do VirtualBox, né? Bom, ele recomenda, né? Nós vamos instalar apenas o VirtualBox a princípio, né? E depois, se caso houver necessidade, a gente instala os outros pacotes. Ele pede aqui para a gente fazer uma escolha de sim, né? Que no caso é o yes, né? O não, ou então uma busca por ajuda aí. Nós vamos digitar o Y de yes e dar o Enter aí para fazer a instalação. Ele está indo lá no nosso repositório. Nós vamos ver isso com detalhamento depois sobre repositórios, como é que funciona, né? E baixando os pacotes aí, que ele está dando uma taxa de transferência para a gente. Ele vai acabar de fazer a instalação dos pacotes. E nós vamos ter um sistema VirtualBox para poder nós instalarmos a máquina virtual,
Pessoal, uma curiosidade, existem sistemas de grandes empresas utilizando o VirtualBox como um sistema principal de virtualização. Nós vamos ver vários sistemas de virtualização e, por exemplo, nós vamos ver aí o Zen, né, que é um projeto open source de virtualização. Vamos ver aí o VMware, vamos ver o VirtualBox também, que nós estamos pleiteando aí. E o VirtualBox ele era muito considerado como um sistema de virtualização caseiro, mas ele está tomando uma proporção muito grande e está ganhando um poder muito grande aí. Eu mesmo já fiz um sistema implementei, né? Instalei um sisteminha aí de impressão de carteiras e eu tive que utilizar o VirtualBox. Porque eu não poderia mexer na máquina do usuário, porque ela era ingressada num domínio. E vão ver todos esses conceitos também depois, tá, pessoal? Para quem é leigo, que não tem conhecimento ainda, fique tranquilo, todos esses termos técnicos aí nós vamos ver. E então eu fiquei engessado e a solução que eu tive foi instalar o VirtualBox na máquina do cliente. E dentro do VirtualBox eu instalei uma distribuição, foi até o Debian mesmo, e lá dentro nós configuramos um servidor de impressão para fazer a impressão dessas carteiras. Bom, resolveu, está funcionando. Digo para vocês, está funcionando desde 2012. Nunca deu problema, né? Quando precisa de formatar a máquina. Eles utilizam o sistema Microsoft lá. Mas dentro dessa máquina tem lá um VirtualBox com o Debian lá funcionando direitinho, né? Bom, instalamos aqui, ele está falando que deu uma falha, né? Ele até recomendou esse pacote aqui em cima aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos instalar esses pacotes aqui por recomendação. Eu fiz a dica lá que eu falei com vocês, marquei aqui, cliquei com o botão direito do mouse para facilitar a vida, né? Aí eu vou digitar aqui na frente, ó, apertei tudo, install, e nós vamos instalar esses pacotes aí. Ele me diz, né, se eu aceito, vou aceitar. Tem outros pacotes ali que são recomendados, né, uma biblioteca de envio de e-mail via Perl. Não vamos instalar porque não vamos ter necessidade de utilizar agora. Está acabando de instalar os pacotes. Vamos aguardar um pouquinho aí. Ele está fazendo a instalação. Está criando os links ali de acesso ao nosso VirtualBox. Ele instalou para a gente a versão 4.3 do VirtualBox, né? Ele não pegou a versão 5. Não tem problema. Vai funcionar aí direitinho para a gente. Naquilo que a gente está precisando e vai precisar aí do nosso VirtualBox, né? Ele está acabando de fazer a instalação dos pacotes, igual eu disse. Bom, terminou aí de fazer a instalação dos pacotes para a gente, né? Nós vamos vir aqui para ter acesso ao programa, em menu. A gente pode digitar aqui em cima da barra de procura, virtual. Ele já aparece para a gente aqui na direita, né? Nós vamos clicar nele. Essa é a telinha do VirtualBox, né, do gerenciador das máquinas virtuais. Então, a partir de agora, nós vamos instalar o sistema. Eu vou maximizar aqui para facilitar a visualização. Nós vamos criar aí um sistema, instalar, na verdade, né, um sistema Debian. Nós já fizemos download da ISO, igual eu falei com vocês, baixamos aqui do site do Debian, né? E vamos criar uma nova máquina.
Tem outros detalhes de configuração, isso aí, né, no decorrer do vídeo nós vamos vendo aí. Então vamos clicar em novo. Aqui eu tenho nome e sistema operacional, né? Ele está pedindo para a gente fazer a configuração do nome, né? Eu vou digitar aqui para a gente Debian. Note que o VirtualBox já detecta pelo nome, né, pelo tipo de nome, o sistema é Linux, né, porque ele já tem cadastrado que o Debian é um sistema Linux. Coloca o símbolozinho aqui do Debian, né, com 64, porque ele diz aqui qual é a versão que você vai instalar, 64 bits. Vamos deixar 64 bits, né? E vamos clicar aqui em próximo, né? Aqui ele nos pede o tamanho da memória. Essa máquina que eu estou usando, ela tem 8 GB de RAM. Então aqui eu tenho aqui o tamanho máximo. Se nós colocarmos 8 GB de RAM, nós vamos ter um problema, porque não vai sobrar memória RAM nem para a própria máquina. Como nós estamos fazendo uma configuração para a gente estar aprendendo a instalar o sistema, nós vamos colocar aqui 1024, né? Ou seja, 1 GB para a gente configurar, né? Não precisa de mais que isso para a gente fazer os testes. Então eu vou para o próximo. Aqui nós vamos criar o disco rígido. Eu tenho várias opções de disco rígido, né? Eu tenho aqui não acrescentar aqui, ó, um disco rígido virtual, ou seja, você não vai utilizar um disco. Você vai criar um disco virtual agora, ou eu posso selecionar aqui já um disco existente. Se você tiver criado o disco antes, você pode agregar esse disco. É lógico que esse disco é virtual, um arquivo ou uma partição, mas no nosso caso nós vamos criar aqui um disco rígido virtual agora. Eu vou clicar em criar. Ele me dá vários padrões aqui de tipos de disco, né? O padrão do VirtualBox, o default, é o VDI. Tem vários outros tipos de arquivo, mas nós vamos usar aqui o VDI mesmo. Vou clicar em próximo. Eu tenho aqui uma opção, né? Ele diz aqui, ó, escolha um arquivo contendo disco rígido virtual, né? Se ele deve crescer à medida em que é utilizado, do tipo dinamicamente alocado, ou se deve ser criado já com tamanho máximo. Ou seja, se eu criar dinamicamente alocado, à medida que o disco for sendo ocupado, ele vai sendo aumentado, né? Vai ser atribuído tamanho a esse arquivo. Se eu coloco o tamanho fixo, o tamanho em que eu dizer que vai ser o disco, esse disco vai tomar o tamanho total, né? Que nós vamos colocar aqui um disco de tamanho de... Podemos colocar aqui 20 GB. Não precisa mais do que isso. Um tamanho de disco desse tamanho para a gente fazer os testes é mais do que excelente. Pode ser até menos, mas esse tamanho já está excelente para a gente fazer os testes, né? Vamos mandar criar aqui. Ele cria a máquina, nos dá as configurações da máquina e ele deixa a máquina desligada. Nós vamos agregar agora, que ele não pediu, a ISO. Nota que aqui em armazenamento, nós temos aqui, ó, o CD, né, ele vai simular um CD, está vazio. Se eu clicar aqui em armazenamento, ele vai abrir a janelinha de armazenamento para a gente. E aqui na controladora IDE, ele está simulando uma controladora, né, de disco. Eu tenho aqui, está vazio o meu CDzinho. Eu clico no CDzinho vazio, vou clicar aqui nesse disquinho aqui também e vou digitar aqui, ó, vou clicar, né? Selecione um arquivo de CD virtual ou DVD virtual. Ele vai abrir uma janela. Eu vou aqui no meu diretório de download, onde eu fiz o download da ISO do Debian 8.2. E aí eu vou mandar abrir. Ele vai agregar a localização
dessa ISO para dentro da minha controladora e carrega aqui a minha ISO. Eu vou dar OK. E aqui, notem que eu já tenho aqui a ISO do Debian. Essa ISO ela é chamada de ISO multi-arch, que é o que? Eu tenho várias versões aqui, eu tenho 3 tipos, né? Eu posso instalar para máquinas 64 bits, posso instalar para máquinas 32 bits e eu posso instalar também baseado nos pacotes de internet. Na hora da instalação, nós vamos fazer essa escolha de 64 ou 32 bits. Como está agregado já a ISO no armazenamento, na hora que nós dermos o boot na máquina, né, ela vai inicializar e nós vamos começar a fazer a instalação aí do nosso vídeo. Vamos clicar aqui em iniciar. Ele vai abrir uma outra janela. E aqui, então, inicia a nossa instalação do Debian em si. Eu vou maximizar para facilitar para a gente aqui. Bom, quando você clica a primeira vez aqui dentro do VirtualBox, ele fala que ele vai capturar o mouse. E para você sair dessa captura, né, para você sair da máquina virtual, você clica, você aperta aqui o Ctrl direito. Né? Eu vou falar aqui que pode capturar. A partir daqui, o meu teclado, estou movimentando aqui com a setinha do teclado, eu posso escolher aqui, né, os itens de instalação do sistema operacional. Bom, nós vamos instalar aqui, como a grande maioria das máquinas hoje em dia são 64 bits, as instalações de servidores que nós vamos fazer aí ao longo das aulas também vai ser 64 bits. Eu vou escolher aqui a opção 64 bits. Existe a opção de 64 bits também com ambiente gráfico. Se você estiver instalando um servidor, dependendo da situação, você não vai utilizar o gráfico. Eu vou utilizar o mais básico, que é 64 bits sem o gráfico aqui. Esse gráfico não quer dizer interface gráfica, não. Esse gráfico diz respeito se eu quero instalar utilizando uma interface gráfica, com mouse. No caso, nós vamos instalar aqui via terminal. O ambiente que ele usa chama-se Dialog. Então, nós vamos escolher aqui o 64 bits install via terminal mesmo. A primeira tela aqui, ele nos pede para escolher o tipo de língua que nós estamos utilizando. Né? Por padrão, ele mostra a instalação no inglês. Nós vamos escolher, se você digitar a tecla P de pato, você já vai lá para as línguas que começam com P. Né? Nós vamos selecionar aqui Português Brasil. Vamos dar um Enter. Ele diz aqui que a tradução do instalador está incorreta para o idioma selecionado. Você pode ignorar, pode continuar a instalação com o idioma selecionado. Bom, aqui ele diz qual que é a sua localidade. Nós estamos no Brasil, né, que é de língua portuguesa. Vamos selecionar o Brasil e clicando em Enter. Aqui nós temos aqui a seleção do teclado. No meu caso, o teclado é português. Eu tenho a tecla C cedilha aí no caso, que é uma das referências para o nosso teclado. Então eu vou selecionar o português brasileiro. Ele vai fazer uma instalação básica, né? Vai carregar os pacotes básicos para instalação. Vamos aguardar ele fazer a instalação dos pacotes básicos, né, para poder fazer essa instalação. Lembrando sempre, pessoal, que nós temos que ter conexão com a internet para poder fazer a instalação adequada. Essa ISO que nós baixamos lá do site do Debian, ela necessita de internet.
Se nós não tivermos conexão com a internet, se a sua máquina, né, não tiver conexão com a internet, nós não vamos ter grande sucesso aí para fazer a instalação dos pacotes. Então é extremamente importante termos conexão com a internet. Bom, aqui nós temos o nome da máquina. Que nós vamos colocar o nome da máquina. O padrão ele já vem aqui com o nome Debian. Vamos colocar aqui VM, que é de máquina de virtual machine, né? Que é um padrão que é utilizado para as máquinas virtuais. Não existe um padrão assim, é obrigatório. Eu utilizo para eu saber que essa máquina é uma virtual machine, uma máquina virtual. Vamos colocar Debian. Vamos colocar aqui Debian 01, é o nome da máquina. Podemos até criar outras máquinas depois, então essa é a 01. Vamos clicar aqui em continuar. O domínio, ele pode ser qualquer, pode ser o domínio local. Eu não vou preencher porque eu ainda não criei um domínio, então ele vai pegar o domínio local aqui. Vamos continuar. Aqui nós temos a configuração da senha do superusuário, que é o usuário root, é o usuário aí que comanda tudo na máquina. Depois nós vamos falar sobre o sudo, que é um comando que nos permite que usuários comuns tenham alguns poderes de superusuário, que é importante para a questão de segurança. Quando nós falarmos de segurança, nós vamos ver que é de suma importância. Por enquanto nós vamos trabalhar direto como root para as configurações, mas é muito importante para a questão de segurança a gente trabalhar aí com o sudo. Então aqui é o usuário de root. Vamos digitar uma senha aqui. Você vai repetir essa mesma senha. Agora ele pede para a gente que configurar o usuário. No meu caso eu vou criar um usuário aqui, chamado Server Tools. O nome do usuário vai ser Server Tools. Ele te pergunta se o nome da conta, né, o nome do usuário vai ser Server Tools também. A gente normalmente coloca o mesmo nome. E a senha do usuário Server Tools. Ele pede para repetir. Peraí, eu errei aqui. Ok. Então ele criou o usuário root com a sua senha e nós criamos aí o usuário Server Tools com a sua senha respectiva. Ele vai fazer agora um sincronismo aqui de relógio. Uma coisa muito importante, pessoal, tanto nas máquinas como nos servidores, é a questão de sincronismo de hora. Depois nós vamos ver, isso é muito importante. Para vários tipos de serviço, se a hora não estiver legal, você tem vários problemas aí. É muito importante. Nós vamos depois ter um vídeo aí falando sobre essa questão de configuração de servidor de hora. Bom, aqui nós temos a configuração do relógio em si. Ele me pediu aqui em qual que é o estado que eu estou. Estou aqui, no caso, Minas Gerais, estou em Belo Horizonte. Ele vai fazer as configurações aí do que eu pedi. E nós vamos iniciar no particionamento do disco. Bom, muita gente acha difícil, acha complicado. Bom, nós temos aí a configuração assistida. Nós podemos pedir para o próprio Debian configurar para a gente. Nós temos aqui o assistido, mas utilizando o LVM. Nós vamos ver o que é o LVM depois. E o LVM criptografado. Ele vai criptografar o acesso às partições importantes para alguns tipos de servidores que nós precisamos de extrema segurança. Nós não vamos fazer o assistido. Nós vamos fazer o manual. Tá? Nós vamos fazer o manual. Vamos clicar aqui em manual. Ele nos vai dar uma tela aqui dizendo que nós temos um disco aqui de 21
21.5 GB. Quando eu coloquei 20 GB lá no VirtualBox, como eu tenho aí 1K bits, 1024 bits, então ele faz esse arredondamento e aí nós vamos ter aí 21.5. 20 GB aí de disco que eu tinha colocado lá antes. Então essa diferença de tamanho é porque eu não tenho aí números exatos dos bits, né? 1024 bits é 1K bit, né? Então por isso que não é 1000. Então por isso que eu tenho essa diferença aí. Na somatória dos 20 GB, para que tenha 20 GB, eu tenho aí 21.5 GB de disco. Então eu seleciono aqui esse disco e vou apertar Enter. Ele vai perguntar para mim se eu quero criar uma nova tabela de partição do disco. É assim, em termos leigos, é como se eu estivesse abrindo o disco e pedindo permissão para começar a editar esse disco. Ele cria uma tabela de partições dentro desse disco. O disco ele é muito bem organizado, você tem lá vários setores dentro do disco, então ele vai começar a organizar o disco. Então ele precisa de uma tabela de partições. Nós vamos clicar aqui em Sim, vou marcar Sim. A partir desse momento, eu tenho aqui embaixo o disco com espaço livre para poder trabalhar. Nós vamos fazer uma configuração bem simples, vai ser manual, mas bem simples. Vamos criar só 2 tipos de partição, para a gente fazer uma instalação bem simples, para não complicar. Quando nós formos ver LVM, aí nós vamos trabalhar com mais opções, vamos trabalhar com os discos, mas isso em outra videoaula que nós vamos ter. Bom, eu vou clicar no disco marcado, ele vai pedir para mim: você quer criar uma nova partição? Eu quero criar sim uma nova partição. Bom, qual que é a partição que nós vamos criar? No Debian, qualquer outro Linux, eu preciso de ter no mínimo uma partição, que é a partição raiz. Antigamente eu tinha a obrigatoriedade de trabalhar com 2, no mínimo, que era uma de swap, que é uma parte do disco que ele utiliza como memória de auxílio à memória RAM, chamado de memória virtual. Então, algumas distribuições você pode instalar sem a swap. Eu digo que não é de boa prática você não usar a swap. Existem alguns tipos de programas e de tarefas, a gente chama essas tarefas de daemons, de programas que utilizam ou verificam se a swap está presente ou não. Então, de boa prática, nós vamos utilizar uma swap pequena. Por quê? Antigamente as máquinas elas eram desfavorecidas de memória RAM, então nós tínhamos uma prática de colocar um disco de swap para auxiliar a memória RAM nas máquinas antigas maior. E quando a minha memória RAM ficava grande, a sua utilização, aí eu utilizava o disco. Mas hoje, como nós temos aí máquinas com mais memória RAM, hoje a gente não tem tanta necessidade. Existia cálculos que a gente fazia, 2 vezes o valor da memória RAM que você colocava de swap. Hoje a gente não tem isso obrigatório. Ele até diz para a gente aqui, né, que uma dica, né, o máximo, pode ser utilizado como um atalho para especificar o tamanho máximo, né? Você pode informar a porcentagem também do espaço que você quer. No caso da swap, nós vamos criar ela primeiro aqui. Nós vamos criar a swap. Eu agreguei aqui, eu tenho 20 GB de disco. Vamos colocar para a swap aqui 1 GB. A gente pode colocar só 1 GB aqui. Então, desse disco, o que eu estou fazendo? Desse disco de 20 GB, eu estou pegando 1 GB e vou criar uma partição desse tamanho. Então, ele está me dizendo aqui, essa partição ela é primária ou lógica. Nós vamos utilizar primária. Nós podemos utilizar aí 4 partições primárias, mas aí depois você não consegue utilizar o disco todo. Então, vamos criar só 2, né? Nós vamos ter a partição de swap e a partição raiz. Ele está pedindo aqui, você quer criar no início da partição? Ok, vamos criar no início. Aqui,
como que nós vamos utilizar essa partição? O que ela vai ser? Nós temos vários, se eu clicar aqui em usar como, eu tenho vários tipos de partição aqui. Então eu tenho ST4, ST3, ST2, tenho vários tipos de partições aqui, né? No nosso caso, como essa partição ela vai ser usada como swap, eu tenho aqui a área de troca, que é justamente a tradução aí, né? A área de troca de memória, que é a swap. Então aqui nós vamos utilizá-la como swap e vamos clicar aqui em finalizar a configuração da partição. Eu clico. Notem aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, igual eu falei com vocês que não é certinho, né, a questão dos bits. Então eu tenho 999.3 megabytes aí no caso de swap. 1 GB de swap. Esse Fzinho que eu tenho aqui na partição aqui, quer dizer que ela vai ser formatada. E agora sobrou aí esse restante de espaço livre para a gente. Eu vou apertar Enter. Vou criar uma nova partição. Novamente. Eu vou utilizar todo esse espaço para a partição onde vai ser instalado o sistema operacional. Vai ter outros casos que nós vamos ter que separar as partições. Nós vamos ver a organização das partições. Nós temos vários tipos de partições, com cada partição adequada para cada finalidade. Nós vamos colocar tudo junto aqui. Então todas essas outras partições elas vão existir, mas vão ficar dentro de uma partição chamada raiz. Então nós vamos todo esse espaço configurar para a partição raiz. Eu vou selecionar primária também. E ele vai me pedir qual que é o tipo, usar como. No caso aqui, eu vou apertar Enter só para vocês verem os outros tipos. Nós vamos utilizar o padrão aqui ST4. Existem várias características de cada uma desses tipos de partição, da XT4, XT3, XFS, cada uma específica para alguma coisa. Nós vamos utilizar a XT4, que é um tipo de partição muito boa, um file system, né, muito bom. E para utilização genérica, nós vamos utilizá-lo como o nosso padrão. Aqui é importante que é o ponto de montagem. Quando eu clico aqui em ponto de montagem, eu tenho vários tipos de partição que eu posso agregá-las. No caso, igual eu falei com vocês, nós vamos colocar aqui o sistema de arquivo raiz. Ou seja, nós vamos utilizar uma partição com tudo nessa raiz, né? E aqui, ó, em flag inicializável, nós vamos marcar, porque essa partição ela vai ser a partição que vai ser dado o boot. Quando nós separarmos as partições, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do flag inicializável. Feito isso, nós vamos vir em finalizar a configuração da partição. Bom, a partir disso aí, nós vamos clicar aqui em finalizar o particionamento e escrever as mudanças em disco. Bom, ele te pergunta aqui, você realmente quer escrever essas mudanças do disco? Sim, eu quero gravar essas mudanças do disco. Ele vai formatar as partições e vai configurar e instalar alguns quesitos básicos aí pra gente. Bom, pessoal, tá acabando de instalar os pacotes básicos. Aqui ele vai nos pedir então ele instalou da ISO básico e agora ele vai pedir para a gente selecionar qual que é o país, o espelho, né, do repositório em que nós vamos buscar os programas. No caso eu vou selecionar Brasil. Todos aqui, pessoal, vão funcionar muito bem. Todos vão funcionar muito bem. Não existe um melhor do que o outro. A primeira opção, que é o ftp.br-debian.org, é um repositório muito utilizado. Então eu aconselho vocês utilizarem ele é muito bom, mas eu gosto de usar muito do Linorg aqui da USP, né? Universidade de São Paulo. Não existe um melhor do que o outro, igual eu estou falando para vocês. Você pode usar qualquer um aí, no caso, eu utilizo da USP mesmo. Bom, aqui se a gente tivesse uma rede que tivesse um proxy, depois nós vamos até ter também situações que nós vamos ter que utilizar aqui, nós íamos preencher aqui com os parâmetros do proxy. Ele até nos fala aqui um exemplo, né, um formato padrão de colocar para funcionamento via proxy. Então, se eu tivesse na minha rede um proxy,
o qual que eu precisava de instalar essa máquina, essa máquina estivesse de trás desse proxy, eu tinha que configurar o proxy para ele poder navegar. No nosso caso aqui, na minha máquina não tem o proxy, por enquanto, então nós vamos só clicar em continuar e deixar em branco. Ele vai lá, verifica, faz uma leitura dos pacotes, verifica a existência desse repositório, na verdade. Se caso não existisse, estivesse não conectado ou não permissão para conectar nesse repositório, ele ia nos dar a mensagem aqui de erro falando que não foi possível acessar esse repositório. É um pouco diferente da configuração básica e de instalação, do tipo de instalação aí da Microsoft, né? Que você baixa um programa, por exemplo, exe, MSI. A filosofia Linux, você tem um repositório de programas estáveis e aí você conecta nesse repositório para você poder fazer a configuração e instalação desse sistema. Ele acabou de instalar aqui os pacotes básicos e ele foi lá no repositório e fez a verificação desses pacotes, né? Agora ele vai fazer uma checagem desses pacotes, vai listar a quantidade de pacotes que nós temos lá para poder fazer a instalação. Preparando a imagem do kernel do Linux, no caso aqui a versão 3.16, que é a versão estável para o Debian 8 do kernel. Bom, pessoal, então aqui nós verificamos aqui. Ele acabou de fazer a instalação básica e ele pergunta aqui para a gente se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes. Você pode colocar assim, você contribui aí para os desenvolvedores do Debian, quais são os pacotes mais utilizados. Isso não tem nada a ver com pegar seus dados, não, nada a ver. É só uma questão de utilização mesmo dos pacotes, qual que está sendo mais utilizado. Nós temos a janela de seleção de software. No nosso caso aqui, nós vamos configurar um com uma interface gráfica. No caso, uma interface gráfica padrão de sistema. Então eu tenho várias aqui para selecionar. Eu tenho o GNOME, XFCE, KDE, Cinnamon, o Mate e o LXDE. Nós vamos aqui vamos colocar aqui a XFCE, que é uma interface leve, para a gente poder estar utilizando como exemplo aqui na instalação do Debian. Vamos marcar aqui também a instalação do servidor SSH, para a gente conectar remotamente nesse servidor. Vamos selecionar esses dois, lembrando que eu posso utilizar qualquer uma das interfaces gráficas que estão marcadas aqui, qualquer uma dessas aqui. Eu vou selecionar o XFCE, que é uma interface leve, né, e vai ter os recursos que a gente precisa aí. Mas, repetindo, você pode instalar as outras. Clique em continuar e ele vai agora começar a fazer a instalação de todos os pacotes referentes à interface XFCE junto com o Linux. Eu vou dar uma pausa aqui e na hora que terminar a gente retorna. Pessoal, depois que ele instalou todos os pacotes, ele nos dá aqui a tela de fazer a instalação do Grub, que é o módulo que cuida da parte de inicialização da máquina. E nos pergunta se a gente quer instalar o Grub no Master Boot Record. Então nós vamos colocar sim. Ele vai aqui nos falar onde que você quer gravar. Nós vamos gravar na própria partição,
que é o disco do VirtualBox. Ele vai fazer as configurações do group. E aqui nós temos a instalação completa. Nós vamos marcar aqui continuar. E ele vai inicializar a nossa máquina. Ele já vai rebootou aqui para a gente com o grupo acionado. Ele vai inicializar automaticamente. É possível até também alterar o tempo de carregamento do grupo. Mas no caso nós vamos deixar como padrão mesmo. Está inicializando. E aqui está o nosso Linux Debian 8 instalado. Vamos logar aqui com Server Tools. A senha que nós colocamos no início. E temos aqui instalado. E vamos fazer a configuração posteriormente. No XFCE ele fala que se você quer utilizar uma configuração padrão, vamos colocar uma configuração padrão. Está aqui o ambiente XFCE. Ele é bem simples, mais utilizado aí em servidores, né? Uma interface mais... Deixa eu fechar essas mensagens aqui do Dropbox. Uma interface voltada mais para servidores, apesar que muitos servidores a gente nem utiliza a máquina com parte visual, não. Alguns a gente instala para até facilitar, né, precisar de navegar na internet, algo assim. Mas está aí o nosso Debian 8 com o ambiente XFCE. No próximo vídeo nós vamos aprender a configurar o sistema. E tem uma última observação, pessoal, que nós fizemos a gravação utilizando o VirtualBox. Eu fiz essa configuração para a gente simular, para eu poder estar gravando e mostrando para vocês a instalação do Debian. Eu utilizei esse VirtualBox para que eu não precisasse utilizar uma câmera externa para poder estar gravando. Eu utilizei recursos de gravação do próprio nosso Linux Mint. Eu utilizei o gravador de captura de vídeo aqui, utilizei o Kazan, muito bom. Mas essa instalação do Debian, ela foi feita para que você consiga instalar na sua máquina também, o servidor. A diferença é que em vez de de fazer a instalação no VirtualBox, você vai gravar a ISO no CD ou pendrive, né? Fazendo com que o pendrive seja bootável e fazer a instalação na sua máquina diretamente. O processo de instalação é o mesmo. Eu utilizei o VirtualBox apenas para a gente poder estar simulando aí o ambiente para receber nosso sistema. Um grande abraço, agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus e se inscrevam no canal, né, dá um like lá para a gente poder crescer no canal. E está aberto a sugestões e dicas aí para o canal. A gente não sabe tudo e a gente está querendo parceiros. Muito obrigado, tudo de bom, até uma próxima.